começar, conta pra gente, né? Desde aí, quando você nasceu, onde você nasceu, seus pais. Uau! Fala desde lá do início. Então tá bom. Bom, primeiro eu nasci, né? Então eu nasci. Que bom, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, eu fui criado em São Paulo. Morei em São Paulo até os 11 para 12 anos. Meus pais eram farmacêuticos, então papai tinha farmácias aqui em São Paulo. Também era advogado. Então eu nasci, digamos assim, num berço, vim de uma classe média alta. Tinha objetivos de ser famoso desde pequeno. Já mostrava assim aptidão para a área musical. Então minha irmã tinha um piano em casa, eu já ia lá desde pequenininho catando milho, né, que a gente fala. E meus pais sempre me apoiaram bastante dentro dessa área musical. Então fui crescendo, me mudei para Belo Horizonte com os meus pais ainda. Minha irmã, que era mais velha, ficou tomando conta das empresas. E em Belo Horizonte, então, comecei a participar de bandas, tocar em conjuntos. Aí eu já fui para bateria. Então, era baterista de bandas. Também gostava de futebol, era envolvido assim, muito ativo assim, nas coisas. Como um bom TDAH, né, com hiperfoco, tinha que fazer bastante coisa ao mesmo tempo. E, não, porque quando fala de TDAH, né, hoje parece que é moda, né? Mas eu sou diagnosticado mesmo, porque às vezes confundem. O garoto lá, a pessoa é sem educação mesmo e fala, não, é TDAH. Exatamente. Não, a desculpa do século, né? Virou moda, né? Pois é. A moda do TDAH. Pois é, você vê uma criança às vezes que é sem educação, num trem, num metrô, enfim. Não, é porque ele tem TDAH. Não, ele é sem educação mesmo. E aí vai. E sempre hiperativo. Então eu gostava de várias atividades ao mesmo tempo. Então eu queria ser famoso. Meu problema não era querer ter aquele tênis de marca tal ou fazer uma viagem tal, não. E eu entendo, depois que me projetei através da televisão, cinema, que eu entendi no meio da classe artística que o problema não é ser rico, mas é ser reconhecido. E eu costumo chamar isso aí de síndrome de Lúcifer. O cara quer ser igual a Deus. Nossa. Então, é muito significativo isso para uma pessoa que não tem Jesus, então ele faz de tudo para poder ser eternizado. Por isso você vai ver muitos artistas que, eu vou fazer um museu depois da minha primeira roupa, o primeiro troféu que eu recebi, ou isso, aquilo, aí põe depois que o cara morre, faz um museu daquilo, uma idolatria, uma loucura. Então, eu tinha isso também como objetivo, né? E eu era um desses que também batalhei bastante com hiperfoco, então eu era muito focado. Eu não lembro de ter amigos de infância, porque eu sempre me dedicava à música, ou então ao esporte, ao futebol, né? Então fui crescendo assim, nesse pique. Gostava de produção, então sempre ligado à TV, com essa banda e um outro grupo de dança. A gente se apresentava em programas locais em Belo Horizonte. Então já comecei a ficar ali, aquele famosinho ali, né, quando apresentava para as TVs locais, né, da Grande BH. E aí apareceu em 88 um grupo chamado Paquitos, precisava de um cantor, né? Na verdade já tinham 4 garotos, mas quando fizeram os testes de voz, não rolou. Aí abriu uma vaga para um cantor dessa equipe. O que seria Paquitos na década de 80, 90? Tem muita gente que nem sabe o que é isso, né? Então era um programa chamado Show da Xuxa, na Rede Globo na época. E era um programa diário, quer dizer, de segunda a sábado. E esses Paquitos eram como um grupo teenager, dançava, cantava, fazia shows tanto com ela nas turnês, como shows à parte também, só nossos, assim. E entrei, fui fazer teste, passei nos testes, né, primeiro foto, vídeo, dança, voz, e acabei entrando em 88, e eu fiquei no grupo até 92. Então, nesse período, tive uma vasta experiência ali em parte de produção, em parte técnica. Eu tirei o máximo de proveito. Até me perguntam, né, o que eu tiro de bom daquela época. Bem, eu tinha 17 para 18 anos, uma cabecinha meio que de vento, né, focado em querer ser melhor que o outro. E a palavra de Deus desconstruiu isso logo de cara, porque nós temos que considerar o próximo superior a si mesmo.
As Então, leis do mundo são completamente diferentes das leis do reino. não é, pastor? E eu comecei a entender também quando comecei a entender a palavra e me ensinarem, ser ministrado, discipulado, Isaías 42:8, básico, né? Eu sou o Senhor, a minha honra e glória não darei a ninguém. Então Deus não divide a glória. Isso é sensacional, né? Então Poderoso. eu fui começando a ser cheio dessa palavra, mas lá na frente eu vou falar sobre isso. Mas só para dar uma pinceladinha, porque o meu foco era ser famoso, ser idolatrado e mundialmente. Então esse era o meu objetivo. Então, no estado de Minas já estava começando a ser conhecido, entrando para a Globo agora, Brasil, América Latina, eu já falava espanhol, então gravamos também em espanhol, gravei músicas para novelas da Espanha também, uma série de coisas, fizemos filme, então eu fui aproveitando o máximo e sabendo que aquilo era um período. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque aquilo eu não ia ficar com aquele rostinho. Claro que não está tão diferente, mas... Tá mais bonito hoje? Eu acho que está mais bonito ou acho que está mais maduro. Tá mais hoje. maduro, Tá mais... A idade embeleza também. Né? Então, aí... Gostou, né? É porque eu tenho 60 e 57, tu tem que me defender a minha classe, entendeu? Mas assim, nem lembro onde eu estava. Onde é que eu estava? Corta aí. Que seu rostinho. Isso é muito importante o que você fala, porque você tinha um conceito já pronto, predeterminado. Predeterminado e pronto de futuro. Né? Sim. Você já tem essa capacidade visionária inata, né? E eu admirei isso quando assisti o seu testemunho lá no Brunão, no Morada, porque você fala justamente dessa característica que você tinha. Você não se prendia, você era tão focado que você não se prendia ao momento, você já visionava, olhava para o futuro. É isso que você estava falando agora. E isso me ajuda muito até hoje, porque eu escalo as coisas. Então é como se fosse uma escalada. Por exemplo, eu estou aqui... É uma ferramenta que Deus te deu. Isso, então eu já sei que, por exemplo, eu vou tirar o máximo possível aqui da gente estar junto, porque eu sei primeiro que é passageiro, o tempo não para. Verdade. E eu entendo que tempo é vida, não é dinheiro. Isso é uma aula, isso a gente tem que aprender. Tempo não é dinheiro, como muitos falam. Então, como é que você tem gasto o seu tempo aqui? Porque você já nasce morrendo. Exatamente.